Boa noite. Uma mesa sobre corpo e poesia. Vamos começar com corpo e poesia. Pode ser? Então, eu vou acionar, tá? Direto de Recife, poeta, autora de Lutar é Crime e É que Dei Perdido na Razão, graduada em História, mestra em História Ambiental, foi representante do Brasil na Copa do Mundo de Slam, na França, Belle Poin. Manda aí teu texto já. Obrigada, boa noite, gente. Vamos dar um texto aqui, né? Então, começar assim. Só rapidamente, quero dizer que fico muito honrada, muito feliz de estar aqui nesse espaço, com essas figuras. E a convite de Josélia Aguiar, que é uma pessoa muito querida. Eles querem que eu use língua formal e muitas metáforas, que eu jogue o jogo da vida com suas táticas. Fazer rap, essa preta aí só me convence. Se com licença, por favor, por obséquio, para começar. A lógica ocidental vem de Aristóteles e blá, blá, blá. Só converso de Nietzsche para cima. Só escuto de Frank Sinatra, Sebastian Bach. Literatura marginal é coisa de não intelectual. Vai vendo, vai. Além do Manifesto e o Capital. Vou de Platão e também vou de Racionais. Saio da caverna para escutar fatos reais. Pode pá, 808 crio, Femigang, alquimia, sem massagem na mensagem. No meu mundo das ideias, mentalizo sabotagem. O meu amor platônico é um mundo sem maldade. Rap é compromisso. Não é viagem, é verdade. Freud explica, mas crioulo e emicida que escancaram a realidade. Era uma vez um Brasil conservador, branco dono e preto propriedade. Africano era sem alma e o índio era selvagem. Isso, segundo o europeu, nosso grande apogeu de civilização, colonizaram até nossa mente, boy. Para tudo, a Europa virou padrão. Beleza, ciência, progresso. E o Brasil, há 500 anos, sem sucesso. Lembra das minas, mulher? Vocês são lindas, mas era uma vez um Brasil conservador. Aprenda a sentar feito mocinha, ou prende o cabelo ou alisa de chapinha, mesmo acompanhada de 1, 2, 10 mulheres, dirão que estás sozinha. Vê se não encurta a roupa. Mulher trabalhadora é puta, mulher que questiona é louca, mulher inteligente é plágio. Fala por cima da nossa voz porque o homem é um sexo frágil. Vadias, vagabundas, bruxas, queimadas na fogueira da Inquisição, assediadas por amigos, pelo patrão, por parentes desconhecidos e até líder de religião. Nosso corpo, as regras deles, violadas dentro de casa, na mais movimentada das avenidas. Espaço público é cenário de guerra, com um macho que te seca, no ônibus abre as pernas, se esfrega, sem a nossa permissão e até ejacula, sem receber punição. Não, eu grito, denuncio homens abusivos, agressores, desde manhã África ancestrais cheias de cores, em senzalas estupradas por brancos senhores. Índias aculturadas em nome de Cristo. Tantas irmãs perdidas para o machismo, mão direita do capitalismo, fez da América desgostosa, à beira do abismo. Eu sou isso, apenas uma moça latino-americana. Me agarro às lutas do passado para ter força no presente. Não defendo vidraça de banco, defendo gente. Há um injusto, desobediente, me inspira em Dandara, Qualtunes, Zeferina, mas principalmente nas guerreiras de atualmente. São as terceirizadas, trabalhadoras
trabalhadoras rurais, professoras, empregadas. É tempo de primavera, Conceição Evaristo, vovó Vilma, vovó Vera, Marias, Gabrielas, Robertas, Sheilas, Eduardas, Naias, Sabrinas. Brasil de golpes, reformas trabalhistas, ditadores militares, bolsonaros, fascistas. Apoiam massacres e chacinas, mulher encarcerada no lar, os pobres cheirando cola e os ricos, cocaína. Era uma vez um Brasil conservador que revolucionou com o poder das minas. Atriz, uma das fundadoras do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, poeta, slammer, pioneira do slam no Brasil, fundadora do Zap Slam, Zona Autônoma da Palavra, dirigiu o documentário Slam, Voz de Levante, pesquisadora, mestre, doutoranda, é extenso, apresentadora do Manos e Minas, Roberta Estrela Dalva. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Camadas e camadas de medo e amor recolhido, fendas, rachaduras, esfenoides. Dando adeus. Dando adeus. Por que será que às vezes eu fico assim só, sem voz? Sendo que tudo o que eu quero é estar com voz, porque voz é quem me dá o sustento e a alegria de cantar. Por isso um dia eu pedi que voz comigo sempre estivesse. E um pensamento veio em resposta. Duvidar que dentro de mim a voz não é o mesmo que duvidar de vós. Nossa. Direto de Brasília, DF, cantor, rapper, escritor, poeta do rap nacional, um dos precursores do hip hop no Brasil. Tem mais de 10 discos lançados, autor de A Rima Denuncia, GOG. Que bom estar aqui. Ei, tá certo.
Flow sem soul é spam. Flow sem soul é spam. Me chamam neguinho, cabelo pichain. Planeja o meu fim, futuro feio para mim. Soco no meu rim, couro tamborim, dedão boletim, gênio Zé Pilim. Não é tiro de festim, me querem off sim. Escorrer de mim, sangue carmesim. Gelo do pinguim, sem toque de clarim. Me vê comer capim, quero mandarim, livrai-me serafim, querubim desse motim. Olha, veja só, de mal a pior. Galho quebra só, do lado menor. Pobre vira pó, letra sei de cor. Mate no xadrez, truco toda vez. Rua suas leis, avisei vocês. Desprezaram, então pagaram preço caro. Não voltaram da missão, ninguém dorme não. Quer informação, noite em vão. Laço em mão, porta-malas, sinais de agressão. Negra atividade contra a tempestade. Sei que fica assim, fica ruim. Batalho pra Ceim, sou espadachim. Duro igual marfim, flor do meu jardim. Cupim, tupiniquim, periferia assim meu trampolim para o estopim. Rufe os tamborim, chá de alecrim. Infelicidade já faz parte da realidade. Estou por frio, ando com minha crio ou com meu refil. Sei que meu perfil aqui no Brasil me diminuiu, não me permitiu, só proibiu. O galho de partiu, tiro de fuzil, bang bang hostil, quase me atingiu. Meu irmão fugiu, nunca mais me viu, levantou, caiu. Sei quem produziu, ódio consumiu. Haja Rivotril, levou sangue meu. Que fui eu, pai e mamãe sofreu. Chora quem perdeu. Chora quem perdeu. Tá, oi, querem... o meu acho que tá bom. Ei. Se puder aumentar o meu e do GOG? Ei. Foi o público que reclamou. E a voz é baixa. O público que está pedindo mais alto, né? Mais alto. Melhor aí, né? Ei. Alô, som, teste. 1, 2, 3, testando. Ei, acho que agora... Oi. Check. Ei. Faz parte da performance da mesa. Som. Gente, que abertura maravilhosa. Agora, para os três, queria que vocês falassem como começou a história de vocês com a poesia, como se deu, né? E o que mantém vocês escrevendo. O que disparou e o que mantém. Eu vou começar, tá? Porque, na verdade, acho que eu poderia falar o que não me mantém escrevendo, porque faz muito tempo que eu não escrevo nada de poesia novo. E isso tem a ver com o que me fez escrever. Eu não sou escritora, eu não falo que eu sou escritora, eu sou atriz MC de um grupo de teatro hip hop. E um ator MC, dentre todas as coisas que ele faz, uma atriz MC, dentro de todas as coisas que ela faz, além de interpretar e cantar e juntar os elementos do teatro épico e do hip hop, também a gente escreve. Eu acho que eu não falo que eu sou cantora, embora esteja lá na Wikipedia, alguém colocou, eu não consigo tirar, porque eu acho que quem é cantor e cantora, quem vende disco para viver. Eu não consigo tirar, cara. Eles colocaram lá, daí sai tudo que eu tenho biografia. Foi você, porra? E fala que Islã é uma batalha entre rappers. Está escrito lá, não sei qual que é essa fonte, mas que ódio. Mas eu comecei a escrever por causa de uma urgência, porque eu tive que. Porque num dado momento, lá no Núcleo Bartolomeu, que tem uma dramaturga, que tem uma pessoa que escreve a poesia e o texto, ela tinha uma coisa ali que eu precisava escrever por mim. Então, as peças do Bartolomeu, a gente fez um projeto que tinha 5 peças, cada um capitaneou uma. E a minha chamava 5x4 particularidades coletivas. Então, eu tinha uma peça da Cláudia, uma do Eugênio, uma da Lua, cada um dirigiu uma com os atores mais jovens, que eu que dirigi, e a minha. E quando eu cheguei na minha, eu falei assim, a minha é o seguinte, eu vou dirigir, escrever, desenhar roupa, eu quero fazer tudo. E também ser a dramaturga, o que foi um pouco chocante na hora, mas eram 13 poemas, porque eu precisava escrever umas coisas ali. E nunca eu sentei assim para... igual a Cláudia, que é escritora, mesmo que é dramaturga, tem que sentar e pôr um papel na máquina de escrever, a louca. No computador e texto encomendado, tem que vir inspiração. Não, eu escrevia porque não tinha outro jeito para fazer. E eu não estou escrevendo poesia agora porque eu não tenho essa urgência, porque eu estou escrevendo um doutorado também, né, que eu tento colocar ali.
Tá indo para isso. E eu não tenho livro de poesia porque me dá até aflição de gravar. Né? Hoje tudo se grava. Essa conversa aqui, por exemplo, é gravada. Eu não tenho disco gravado. Eu falo, por que você não grava disco? Por que você não escreve livro? Porque eu sou uma poeta da performance, da oralidade. Então me dá muita aflição ver as merdas e as coisas boas que eu falei gravada depois. Porque o que você está falando na hora é uma coisa com as pessoas aqui, o erro, o arrependimento, você está vendo minha cara. É um dia assim do que alguém que vai pôr uma coisa que eu falei ali em outro lugar. Eu tenho um pouco de aflição de fossilizar a expressão, a performance. Acho que por isso que eu não gravei disco ainda. Acho que por isso que eu sou uma atriz de teatro. Agora que eu comecei a fazer uma série ou outra, cinema, nunca procurei isso, porque eu gosto do ao vivo. E da possibilidade de me arrepender e melhorar. Também é um pouco de controle, né? Perfeccionismo, controle, de querer. Sempre dá para melhorar. É uma aflição você ter um livro, esse livro que é o Teatro Hip Hop, e tá lá, para sempre, é esse livro aí. E hoje eu leio e falo, eu não faria assim, um monte de coisa que eu mudaria. Uma segunda edição. Então, acho que eu comecei assim, porque eu tinha na urgência e hoje eu não, o que me faz escrever até hoje, ou não, é porque uma hora vai aparecer uma nova coisa. Até agora não apareceu, mas eu tenho muita aflição de fossilizar memória. Tirar ela dessa relação viva e deixar ela numa relação morta, né? A escrita é fixa, a voz é nômade. Esse é Paul Zumthor, não sou eu que estou falando, né? A escrita, ela, por causa da escrita, né? As leis estão na escrita e tudo que não é escrito é considerado menor. Imagina que na França, até os anos 50, era risível falar em poesia oral. Os teóricos, os medievalistas, pelo amor de Deus, negavam isso, porque é menor. Mas a gente sabe também que é um jeito de controlar, não considerar o oral e só o escrito, porque só quem lê é que... Então você tira um monte de povo oral da África, um monte de povo oral indígena e um monte de sociedades orais, né? Você tira um conhecimento do jogo muito facilmente quando você apoia-se só na escrita. Nem era isso a pergunta, mas já aproveitei, porque eu estou doutoranda, bem. Eu estou terrível. Só um comentário, é engraçado, eu dei seu nome um dia desse, estou dando aula, e aí passei o nome de alguns poetas, né, poetas, poetês, como você mesmo fala, e eu dei seu nome, e aí a pessoa voltou assim, meu Deus, ela é maravilhosa, mas eu não achei nada escrito dela, e ficou pirando nos seus vídeos. Quem vai? Então, corpo e poesia, né? Isso foi uma busca minha já, então falar disso é bem íntimo, né? No sentido que primeiro veio o corpo, né? O corpo veio primeiro. Um corpo. Nos anos 70, dançando soul, pelo funk, passou pelo break, começou no rap. Só que esse corpo se situava, ele era um corpo periférico. E a minha letra falava disso. E foram gravados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o meu corpo me situava, né? E até quando eu fui numa viagem a Salvador, a Bahia Preta, eu conheci Nelson Maca. Professor Nelson Maca, conheci Hamilton Borges, o Alê, conheci Vilma Reis. E Maca, num dia, ele pegou e chegou para mim e falou assim: Gog, a sua obra é linda, mas só que a sua obra não te define, ela te situa. Então, a poesia, né, hoje, a poesia, o que ela trouxe para mim depois dessa reflexão do que Maca falou, foi que a poesia quem me definiu como a minha negritude. A poesia, o corpo veio primeiro e a poesia veio definindo esse corpo negro. E isso é muito instigante no sentido que você não tem nenhum incentivo para definir seu corpo. Você se situa como classe média, classe alta, classe A, B, C ou D. Mas quem você é realmente não é contado. Por isso que eu falo, e estava conversando com as meninas aqui há pouco, que todo mundo defende a bandeira da educação, e quando a gente busca
eu busco muito isso. Eu sou muito contraditório em relação à unanimidade, sabe? Então, quando tudo é meio unânime, parece que tem algum golpe aí, tem alguma coisa amarrada. E quando você pega os orçamentos, por exemplo, para a educação no Brasil, é 25%, né? 20%, a saúde é mais um pouco. Então, isso. E eu fui perguntar, diante dessa unanimidade, né? O que teria de resposta para mim como um cantor, como um rapper, como um corpo negro em movimento. E antes de apoiar qualquer tipo de educação, eu quero saber qual educação que é. E a segunda pergunta que eu fiz para mim, porque quando falava de educação, eu falei, mas por que a cultura é só 0,1%? Porque a cultura é o que te situa, te define, é o que te faz único, é o que te faz identitário. Porque a educação ela vai te formar uma fábrica, todo mundo sabe. A pergunta é a mesma, a resposta é a mesma. É certo ou errado, não tem mais ou menos, a não ser que tenha todas as alternativas anteriores, né? Então, a educação nunca ia me dar essa, formal jamais ia me dar essa resposta, sabe, que a poesia trouxe para mim. Essa descoberta foi muito importante assim, para mim continuar na minha caminhada. Na mesma hora, qual aconteceu? Com meio século de vida, é que na mesma hora que esse corpo que é descoberto por você através da poesia, a própria poesia, quando ela é propagada e se transforma em mercado, as pessoas perguntam, esse corpo ainda está andando, mano? Esse corpo ainda está escrevendo? E é, na realidade, o momento mais frutífero do corpo. Mas a gente vê, eu vi a Roberta sendo apresentada aqui, né? E, poxa, se chega alguém, Roberta, que não tem 30 segundos, né, de currículo igual nós, de estrada, de 30 anos de rap, de várias fitas, geralmente as pessoas vão falar, esse corpo aí ralou pouco, né? Esse corpo aí, que corpo é esse? E são nossos corpos, né? O pré-sal, o ouro negro perambulante, o que tem que ser buscado. Mas com isso não se faz partilha, né? Com esse corpo não se faz partilha. Então, corpo e poesia para mim é um resgate. É um aprendizado muito grande, porque quando a poesia te apresenta seu corpo, aí seu corpo vai apresentar a poesia. Então é uma via, né? É uma via onde havia com H e havia com A. Busquei agora. E a poesia, quando você percebe seu corpo, aí vem para os movimentos peristálticos da poesia, tudo sai sem você, sabe quando você se alimenta, depois você não sabe como é que você está conversando aqui, seu corpo, seu organismo está fazendo a digestão, né? Eu acho que a poesia ela chega numa cena em que você fala e já tudo que você fala é importante. Eu andava com Gato Preto, a gente a cada palavra que eu falava, corria para anotar a palavra, mano. Era louco, porque era muita busca, né? Era muito movimento, esse tipo de movimento. Então que as pessoas possam perceber essa importância, essa parceria do corpo e da poesia, porque tem muita poesia que não se liga só ao corpo, né? Sabe? E o rap muitas vezes ele conta corpos, ele fala de corpos, mas na realidade é porque esses corpos fazem parte da poesia, da nossa vivência, não da nossa educação, porque, né? Paulo Freire fala muito isso. Enquanto eu aprendi na rua que Ivo viu a uva, mas na minha quebrada Ivo viu a vala. Ivo não viu a uva, a uva era distantivo. É isso. No meu caso, assim, eu era acadêmica, né? Fazia mestrado. Em 2017 escrevia algumas coisas e já era militante do movimento negro lá em Recife.
E eu sentia uma angústia muito grande com essa linguagem acadêmica, me incomodava muito, porque não é assim que, apesar de eu ser classe média, eu cresci numa classe média, os meus dois pais, pai e mãe, são pessoas negras que vieram da favela, os dois, e são 0,000001% das pessoas no Brasil que são negras, vieram da favela e chegaram numa classe média muito confortável. E eu sentia uma angústia, assim, um incômodo com essa linguagem acadêmica que é pouquíssimo mesmo, inacessível, né, às pessoas. E é tão engraçado, Roberta, falar dessa relação com a escrita, porque é complicado como a escrita ela passa por vários processos, né? Quando a gente publica um livro, tem a mão de uma editora aqui, até na fonte da letra, né, na revisão, tudo, que vai passar por todo um processo. Essa coisa, né, de a escrita ser um lugar de dominação. Agora, sendo bem acadêmica, Levi-Strauss fala isso, que todos os impérios, grandiosíssimos impérios que a gente teve na sociedade, no mundo, tiveram escrita, né? Foram sociedades com escrita. E a escrita, ela não nasce para contar histórias do povo. Eu achava isso antes de estudar. A escrita nasce para registrar quem deve o quê. Você deve imposto, você deve isso, né? A escrita nasce para isso. Então, é um lugar realmente muito delicado de dominação, né? Como até hoje, inclusive institucionalmente, as religiões de matriz africana são entendidas como religião que, por não terem livros, são inferiores, né? As religiões cristãs são as religiões do livro. Então, isso faz delas mais, enfim, né, importantes, mais sofisticadas. E, bom, como mulher negra, que tem uma família periférica, eu me sentia muito incomodada. E pensava, esses meus artigos aí, não estou conseguindo dialogar com as pessoas direito. Chegava nas escolas, fazer os trabalhos de militância e sentia que eu mesma estava usando uma linguagem que eu não usava com os meus amigos, enfim, que eu não usava trivialmente, assim. E comecei a sacar, né, os vídeos de Islã. No final de 2016, eu cada vez mais apaixonada pelo rap, cada vez aprendendo mais e acessando autores que não são só europeus ou norte-americanos, acessando autores latino-americanos, brasileiros, africanos. Eu comecei a ver como existia uma infinidade de possibilidades para se aprender, né? Como Gog citou muito bem, meu conterrâneo, Paulo Freire. Como é que Ivo vai ver a uva se Ivo não come uva, se Ivo não tem dinheiro para comprar uva, né? Se a gente quer dialogar, e minha ideia era essa, eu precisava me fazer acessível. E aí eu comecei, né, cada vez mais a sentir o rap como uma escola para a minha vida, aprender muito. E, de repente, o Islã se tornou esse lugar também. Eu via muitos vídeos do Islã Resistência. A gente não tinha Islã em Pernambuco. E aí eu comecei a escrever poesias que eu me sentia, né, mais à vontade com a linguagem, sem notinha de rodapé. E aí, pronto, surgiu a oportunidade de ter um Islã em Pernambuco, criado por duas poetas muito importantes de lá, Patrícia Naia e Amanda Timóteo. E aí, pronto, foi assim, basicamente. Então, o oral veio antes, né? Depois que você publicou os livros. A Bel tem 2 livros. Como eu falei no começo, né? Que deu Perdido na Razão e Lutar é Crime. Deixa eu pegar, então, o gancho do Islã. E, Roberta, fala aí dessa história, da sua história com o Islã, né? Você, como pioneira, vê o que o movimento virou, a importância que tem mesmo, que tem muita gente que fala o Islã salvou a minha vida, assim como o hip hop salvou a minha vida, o rap salvou a minha vida. Então, fala aí sobre
Islã. O Michel está tirando sarro ali, falando que eu sou... A vovó. Esse aqui está bem melhor. A vovó do Islã. Porque a bisavó. Eu já sou terceira geração, gente. Sei lá, quarta. Deixa eu só acrescentar uma coisa, já junto. O Islã existe aqui desde 2008, né? E de 2008 para cá, muita coisa mudou. Outras coisas estão no centro do debate. Então, aproveita e fala como que você vê também isso, né? O começo do Islã e ele hoje, por favor. Vou sintetizar para dar tempo de falar de outras coisas também. Mas o Islã, para alguém nunca viu o Islã são batalhas de poesia falada, que tem 3 regras básicas, poemas próprios, no máximo 3 minutos, sem acompanhamento musical. Os jurados e as juradas são escolhidos na hora. E a gente tem no mundo inteiro, e a gente está em franca expansão. A gente está na febre do rato do Islã, na febre do Islã no Brasil. Hoje a gente começou em 2008, então a gente está completando 11 anos. A gente tem um grande campeonato nacional, que é o Islã BR, vai acontecer no Sesc Pinheiros de agora de 12 a 15. E a gente tem hoje no Brasil mais de 200 comunidades em 20 estados. Então está bem espalhado. De lá para cá, né, o Islã começou lá, a gente fazia no Bartolomeu, na Pompeia, vinha gente de norte, sul, leste, oeste, de fora de São Paulo, juntava bastante gente do centro, das periferias, mas ele, a partir a criação do Islã da Guilhermina, que é um Islã da Zona Leste, em 2014, 13, 12... foram uns 4 anos depois do Zap, o Islã tomou uma característica... virou no Brasil, ele tem uma característica que ele não tem no resto do mundo, que é Islã de rua. Os Islãs são feitos em clubes, em teatros, em lugares fechados, como é o Zap. Aqui no Brasil, se você tiver, sei lá, 5 Islãs em lugares fechados, é muito. Então, é uma característica do Brasil o Islã de rua, que você precisa basicamente de gente para falar e para ouvir. Então essa proliferação, acho que se deu muito por causa disso, dele ser feito na rua sem precisar de recurso nenhum, né? A rua é esse lugar de todos e de ninguém, onde todo mundo pode chegar. E aí tinha uma característica também que, por exemplo, quase não tinha mulher participando nos primeiros Islãs. Aliás, não tinha nenhuma mulher na primeira final do Zap. Na primeira final do Zap, não. Tava, não sei, ó. Eu tô aqui com o vovô do Islã. Mas sei lá, não tinha ninguém, eu ficava implorando, eu ia lá. Hoje, isso mudou de tal jeito que, por exemplo, a final do Islã BR do ano passado, 2018, tinha 6 finalistas, do quais um era um cara, um menino do Rio de Janeiro, o resto 4 mulheres e um não binário, que foi o que ganhou, que é a Pieta Poeta, que hoje é não binário, o gênero, né? A gente está aprendendo ainda as colocações, tudo, e ele está se definindo como não binário. Um poeta não binário. E que foi para a França, a Bel também foi representar, a gente manda representantes para a Copa do Mundo na França todo ano, em meados de maio, abril. E o Islã hoje, se você vai ver a cara dele, ele está mais jovem, cada vez mais negro e cada vez mais meninas participando, meninas negras principalmente, e agora está chegando uma onda assim do lésbica e não binário e trans também, tem o Islã Marginalia, que foi criado, né, e tá chegando essa força trans também muito forte. Eu acho que o Islã tem essa adesão, como teve o hip hop, porque responde a uma necessidade das pessoas falarem e serem ouvidas, né? Eu costumo falar que a ágora do Islã, essa roda do Islã, nada mais é do que um lugar onde responde a uma necessidade arquetípica da gente de ouvir e contar nossas histórias. Então esse lugar que tem a fogueira, que numa aldeia as pessoas se reúnem e o mais velho conta os feitos, as derrotas, as vitórias, as paixões, resolvem os problemas. Isso que a gente está perdendo cada vez mais no virtual, né? Que a gente conversa, fala feliz aniversário, esse corpo a corpo, essa dimensão da performance como lugar onde o corpo está ali, a voz está ali, o pensamento está ali e as memórias. Tem uma definição de performance que é o encontro de memórias que são atualizadas no ato da performance. Então, por exemplo, aqui poderia ser um momento desse, que só quem está aqui, a pessoa pode ouvir a gravação, mas o que está acontecendo aqui nesse momento, né, nesse swing, tem
semioticistas russos, da semiótica da cultura. Tem um cara, o Yuri Loshman, é legal, os caras são legais da semiótica. Fala que a cultura é o que se dá no swing entre eu e você, não é nem na intersecção, porque a intersecção é um lugar parado, não é o ponto de encontro, ele é no balanço, porque a informação vai, se transforma em você e já vem para mim e se transforma, e quando ela está indo, ela está o tempo inteiro incompleta, ela está o tempo inteiro balançando, ela nunca está completa, ela está sempre em processo, ela está sempre inacabada, ela está sempre se refazendo, porque eu jogo e a sua memória atualiza e traduz e joga para mim, então é nesse swing que se dá, né? Num território móvel. Eu acho que isso acontece no Islã. Eu acho que isso as pessoas vão buscar, porque se você pensar no Islã Resistência, que a Bel citou, numa segunda-feira à noite aqui na Praça Roosevelt, 800 pessoas reunidas para ouvir falar poesia, que o governo não deu dinheiro para elas virem, nem ninguém fez propaganda na televisão, nem no WhatsApp, nem nada. Elas vieram espontaneamente com dinheiro do seu bolso, que ela, né, 4,30, às vezes muito mais, porque vem gente das periferias, às vezes de fora, com o seu dinheiro, ou sai do trabalho, ela podia ir em casa descansar, ela vai para uma praça, se reunir com outras pessoas, né? Na lógica do capital, o que se ganha com isso? Que é a lógica do capital. O que essas pessoas estão ganhando com isso? É essa lógica? Não inverte uma lógica. Porque não vai para ganhar, nem para vender, nem para comprar nada. Vai para ouvir um outro ser humano falar. Porque o Islã, você pensa, ele tem 3 horas de duração, 2 horas. Um poeta que vai, ele fala 3 minutos, se ele passar para a rodada mais 3, você vai falar mais 3. Então ele falou 9 minutos e ouviu o resto do tempo todo. A maioria das pessoas vai para ouvir. Então como é que 800 pessoas saem das suas casas com dinheiro do bolso, que elas podiam tomar uma pinga, que elas podiam gastar quantas coisas, e vão ouvir poesia? Se isso não for revolucionário, ou no mínimo um levante, eu não sei o que é. Mas tem alguma coisa acontecendo aí. Tem alguma coisa acontecendo aí. Então, eu acho que é transmissão não convencional de conhecimento, né? Numa aula de uma escola, o que não se tem na escola, as pessoas vão lá se formar, pertencer, encontrar alguém que é como ela, ouvir, se curar, né? Uma angústia. O poeta, ele traduz, ele processa essa coisa toda em forma de poesia. Então é alguém que tem uma função social. Então a pessoa vai lá e fala: caralho, tem alguém que consegue traduzir em 3 minutos poeticamente o que eu estou sentindo. Porra! Acho que é tudo isso e mais alguma coisa que a gente não sabe o que é da ordem do mistério, que a gente vai saber com o distanciamento, para olhar o que foi esse movimento, como foi o da poesia marginal dos 70, como foi da poesia marginal dos 2000, como foram todos os movimentos, né? A vanguarda, a minha professora Jerusa, saudosa, que também era... saudosa da Josélia também, ela conhecia a vanguarda, é a guarda que vai na frente, são os guerreiros que vão na frente, a vanguarda, né? A vanguarda. Isso você só vai saber as vanguardas depois que elas passaram já, né? E o Islã Voz de Levante é um registro disso tudo que você está falando, né? Foram 7 anos de pesquisa, você fossilizando. Você falou aí que não gostava de fossilizar, está fossilizando. Eu acho importante. Daqui a pouco a Rede Globo fala que é ela que inventou, né? Porque tem seriado, tem novela, tem já tudo. Hoje em dia já me ligaram, novela das 7 tem menino slammer, no seriado tal tem, o Meirelles está fazendo, na novela tem, tudo tem slam agora. É isso, é capital. Desculpa falar tanto. O capital coopta tudo. Aconteceu com o hip hop, aconteceu com o funk, com o rock, com o sertanejo, com tudo que está sob a égide do capital vai ser cooptado por ele. Você fica preocupada? Não, porque o que vai ficar é o que tem raiz. É igual aquela cena do Senhor dos Anéis, que tem aquelas árvores e vem uma enxurrada. Eles chamam as árvores para ajudar, porque elas são árvores. Então entra tudo, leva tudo, destrói tudo e elas... Que nerd, né? E fica as árvores lá, porque tem raiz, entendeu? Então, a história dirá. Então, não tem preocupação. Você não se preocupa com o quê? Tem coisa que é frugal, que é do momento, também tem que existir tudo. Eu não vou demonizar nada. E tem coisa que é passageira, tem coisa que fica, né? Tem coisa que importa. Então, se o Gog está aqui, o Gog, né, onde ele começou? E se importa trazer o Gog em São Paulo para falar de uma coisa, é porque ele ficou. Apesar de tudo que ele está falando, né, da luta que é nessa sociedade que é
o mais novo, o up-to-date, o mais moderno, e que não dá valor à experiência, né? A coisa mais elaborada, é o que ficou, mano. Eu tô fazendo minha história, fazendo meus bagulho, e é nóis também. Deixa eu usar, cooptar. Só que eu risquei o chão. Tá aqui meu filme. Então, quer contar a sua história? Vai fazer o seu. Não vem me encher o saco. Então, só seguindo aí no tema do Islã, Bel, né, que, como falou, se descobriu a partir do movimento, a escrita. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como um corpo migrante através do Islã, né? O corpo que participa da batalha em Recife, o corpo que chega em São Paulo, que é migrante, e o corpo que vai para Paris. Eu lembro que uma vez a gente conversando rapidamente, você me falou muito da sua impressão da diferença dos discursos, né? Na Europa, no Brasil. Você fala um pouco sobre isso, por favor. Então, deixa eu só comentar algo rapidinho da fala de Roberta, porque realmente, assim, eu sinto muito isso também, esse desapego e acho que desapego é até muito pouco. Realmente esse descaso de parar para respeitar e ouvir esses mais velhos na cena, né, que a gente devia ter como mentores mesmo, né, dos nossos caminhos. Quem abriu os caminhos, né, para a gente chegar. Inclusive, tenho realmente assim me importado muito de estar nesses espaços de diálogo, de conversa também, para que a gente não acabe também fazendo uma militância irresponsável, né, através da poesia. Mas bom, sobre esse corpo, é muito engraçado, né, porque eu sou pernambucana e no ano que eu fui, né, para o Islã, 2017, ainda não tinha rolado de uma pessoa nordestina ganhar o nacional. E foi muito incrível, porque, ao mesmo tempo que eu estava demarcando esse lugar que ainda não tinha acontecido, fui muito bem acolhida, muito bem recebida pelos poetas daqui do Sudeste. E foi muito massa, porque o Islã, esse espaço de escuta, porque é, de fato, um espaço principalmente de escuta, foi muito aberto para esse meu discurso, né, de mulher negra nordestina, que, como minha mãe é carioca, eu convivi muito perto com essa diferença entre o Sudeste e o Nordeste desde muito cedo, né? A minha própria família usava termos como Paraíba, enfim, uns preconceitos assim feios com o nordestino. E isso sempre foi muito próximo de mim, pelo fato da minha mãe ser carioca. Tirar umas ondas com a cultura regional, colocar Pernambuco dentro de uma lógica do Nordeste como bloco, que é o que o preconceito faz, né? Desumanizar e colocar todo mundo numa mesma fita, assim, tipo, asiático é tudo igual, África é um país, Nordeste é um estado. É uma lógica homogeneizante, né, assim. E esse espaço, realmente senti que foi muito especial, sinto pela recepção mesmo que eu tive, né, quando voltei para minha terra, como as pessoas lá se sentiram representadas e tal, acharam um discurso que é muito válido, né? A gente escuta até do próprio presidente esse tipo de preconceito. Então, ser esse corpo migrante é algo que está presente, né, na minha família, que por parte de pai é sertaneja. E, enfim, essa coisa de migrar para o nordestino, especialmente para o Sudeste. Por exemplo, né, estou aqui agora em São Paulo, falando as poesias, que é um centro, né, cultural, etc. E sobre o Islã em Paris, foi
uma surpresa assim para mim ver como funcionava, né? Porque como o Roberto está dizendo, aqui no Brasil, o Islã de rua, o povo vai lá, o povo paga por livre e espontânea vontade de estar lá, a sua passagem, né, de metrô, de ônibus. E na Europa, lá em Paris, esse Islã, por exemplo, internacional, você tem que pagar para poder ver, não de livre, assim, não porque você vai até lá. O Islã é pago, tem o ingresso, né, que você paga. E o público, assim, eu fiquei muito impressionada. Também queria que tu me dissesse se é assim todos os anos, mas as pessoas eram muito mais velhas, brancas, europeias, assim como de esperar, né? Brancas europeias, mas muito mais velhas assim, e não aquele mais velho que parecia ser o lugar da escuta, da sabedoria, mas aquele mais velho também, mas especialmente um lugar de conservadorismo, sabe? Esse lugar de pessoas mais velhas que são bem moralistas, bem fechadas a ouvir discursos, entendeu? Inclusive foi muito muito doido que uma poeta da Eslováquia, que inclusive ela não é boicotar a palavra, ela boicotou mesmo, Ela boicotou a competição junto a outras poetas também, porque tem questões, né, com o apresentador lá e tal, que foi outro choque, porque assim, minha gente, ter Roberta como apresentadora é um privilégio que vocês nem imaginam, assim, porque esse apresentador lá de Paris, enfim, várias questões. E, bom, essa poeta da Eslováquia, ela disse para mim, olha, deixa eu ser muito franca com você, as suas poesias são muito massa, sua performance é muito legal, mas ninguém no público está a fim de ouvir tuas broncas aí, falando mal dos europeus, falando que foram roubar tua terra e não sei o quê. O povo não quer ouvir bronca. E aí eu fiquei, mas no Islã do Brasil o que a gente mais quer é ser provocado para refletir, para mudar, para melhorar de alguma forma. Esse, eu acho, né, o objetivo que a gente mais, quando a gente pensa em ouvir, é porque a gente quer ser provocado para entender algo que está aquém, além da nossa realidade, né? E lá eu não senti isso, pelo menos, e também a tônica, né, das poesias, que isso aí não tem problema, né? Poesia pode ter qualquer tema, qualquer coisa, mas foi algo que eu também não estava esperando, que a tônica das poesias às vezes é lúdica e tal, porque aqui é muita pedrada, né, nos islãs, e movimento negro, feminismo, machismo, vai se fuder todo mundo. E lá tinha umas poesias lúdicas que, inclusive, tinham muito mais, uma recepção muito mais positiva, né, do público. Enfim, mas maravilhoso, né, assim, a experiência. As trocas, né, com pessoas de vários lugares, várias partes. Tem, inclusive, uma amiga minha, Lisete, que ela representou a Bélgica, apesar da família dela ser da Ruanda, que ela até veio, né, Roberto? Convidou ela para participar da FLUP e tal. Ela veio ao Brasil já 2 vezes. Então, são laços, né, que a gente cria no Islã que ficam, né? Isso é muito foda. Gog, eu li em algum lugar que você fala que a periferia é periferia em todo mundo. E... é um clássico, tá aqui, ó. Sim, então eu acho que foi aí mesmo que eu vi. Você sabe? Sabe nada, fala aí. Tem, sim, tem Gog aí. Gente, eu tô achando minha voz muito alta, tá? Não, tá massa. De repente eu... Então, Gog, e pegando o gancho da educação, né, que você estava falando antes, qual o papel do hip hop na educação da periferia? Como se educa através da cultura, desse 0,1% de orçamento que muitas vezes nem chega onde tem que chegar? E Pois. Só complementando também, desculpa, a educação, falar de Dona Sebastiana no seu processo de educação. Começar falando de mamãe, que é mais fácil.
Então, mamãe piauiense, né? Eu nasci em Brasília, 15 dias depois da chegada de mamãe. No quadrilátero, chegamos no quadrilátero com a bunda quadrada, lata de frito sem nada, barriga cheia d'água, usei fralda de pano, não estudei no plano, aprendi a fala véi, aprendi a fala mano, tomei banho nos canos que rompia, sou tão antigo que o rap era só periferia. Papai veio do sul do Piauí, para morar no Morro do Urubuaqui, querosene e API, juntou, nasceu CI, Hélio Prates, presidente Médici, fumaça estroboscópio na casa da dona Zefinha, giroflex no Fusca, PM vinha na Joaninha, e nos Bacus se não tivesse com os doc em cima, passear na veraneio vascaína, não sou réptil, não rastejo vil, sou a rima no cio, sou réptil, KS1 é a meta, no break day break, fóssil do rap, Munha high-tech. E falar de mamãe é isso, é ser high-tech, né? Mamãe me alfabetizou, professora, mamãe. Eu fui alfabetizado aos 5 anos de idade, com os livros, com as crônicas de Cecília Meirelles. Isso talvez tenha a ver, né, com minha escrita. Papai fazia muito ditado, então pegava, você imagina, para um moleque de 5, 6 anos, necessariamente. Eu lembro das palavras como hoje, sabe? E foi muito importante. E talvez eu já estava na competição, porque meus primos, né, chegavam, eles eram mais velhos, eu queria escrever bem. Eu queria estar ali no mesmo nível dos meus primos, mesmo sendo mais novo. E esse processo é um processo que, na mesma hora, hoje eu vejo, assim, que é um processo que você chega, mas muita gente fica. Eu acho que a reescritura do rap, reescrever o corpo do rap e a trajetória do hip-hop é exatamente, a letra é importante, escrever demais para nós é uma necessidade. Por isso que as letras de rap, na sua primeira geração, elas são longas. O Brau não tinha certeza que podia escrever mais Um Homem na Estrada, né? Então, será que eu vou escrever de novo essa letra? Será que vai dar tempo? Né? Então, esse processo é muito Brasília periferia, será? E, aos poucos, a gente vai pegando e vai tomando o enquadro, né? Sabe? E o enquadro é... diminuir essa letra. Só tem problema na periferia? Negritude de novo, polícia de novo. E aí você se afasta do tema, mas parece que o tema vem para você, né? Porque todo dia acontece as mesmas coisas. Eu vi a declaração, cadê o Claudinho, meu parceiro, que é secretário de combate ao racismo na Lesp, ali, uma salva de palmas para o Claudinho, um negão que... Esse corpo ralou, porque é um corpo que ele foi... Claudinho foi coordenador de juventude de São Paulo e continuou morando ali no Monte Azul, na favela, na quebrada, filho adotivo, neguinho que morou na rua. É esses corpos que rala que a gente tem um respeito muito grande, não porque, sabe, só porque ralou, mas porque continua coerente com a sua caminhada. Por outro lado, a gente viu a declaração agora chegou agora, né? Eu já vi vários indo, chegando, dizendo que a escravidão foi boa para os negros do Brasil. O atual presidente da Fundação Palmares. Se ele soubesse que foi Palmares. Mas eu só tenho a dizer para ele, Matemática na Prática estreia amanhã, Matemática na Prática parte 2, depois de 21 anos, só tenho a dizer para ele que está lá uma frase: um preto de direita continua sendo um zero à esquerda. Um preto de esquerda não é um zero à direita. No dia que ele perceber isso, ele vai falar que o corpo dele já está maculado, né? E então o rap para nós é muito importante, porque ele é nós. Sabe? O rap não é... Quando o Brau fala lá, eu sou o Nego Drama, eu vivi o Nego Drama. Então é muito... é literal, né? Sabe? E aí a gente vem para um tema, dentro da biblioteca como Mário de Andrade, a gente dizer que a gente tem muito que pensar historicamente o que foi escrita para nós, principalmente para os povos negros, né? Porque a escrita permitiu que os outros contassem a nossa história. E o rap hoje, né, é como o Renan fala, mano, se a história é nossa, deixa que nós conta. Então, todo processo tem uma jogadinha, pô. Tudo tem uma malícia, a gente tem que ficar... O que tem a ver nisso aí? O que eles querem com nós? O que a Rede Globo queria comigo? De não saber o que a Rede Globo queria comigo, eu falei 8 vezes não para a Rede Globo. E um corpo negro que diz não para a Rede Globo, ele é maldito. Ele é maldito, mal falado mesmo. E eu entendi depois, porque o argumento deles depois seria o quê? Mano, até o Gog veio aqui, pô. Você, não. Então, quer dizer, se tivesse alguma suspeição, e essa palavra está muito em voga, né, a suspeição, né?
E então, se tivesse alguma suspeição, não, o GOG vai sustentar isso aí. E naqueles portfólio, né, quando chega para pegar o recurso, está o GOG, a cara. Eu falo, minha cara não vai estar aí. Eu não quero minha cara aí. Então, quando você se situa através da poesia, muitos pela educação, mas eu larguei a faculdade, eu não posso contar. Eu voltei para contar que, mano, se você se concentrar no trampo que seu pai tem para você, te ensinando como pedreiro, você na quebrada você vai sobreviver. Tem muita gente aí, você vê aí, né, a explosão do 99, do Uber. Você chega no Rio de Janeiro mesmo, é doutor, é médico, os caras, não, sou doutor, sou advogado, estou trampando. Então essa cena, né, da ter poder, estar, manter-se em primeiro lugar, haja Rivotril para isso. As pessoas chegam e não tem espaço para todo mundo. Meu filho hoje, ele foi para o aeroporto, ele faz Uber, quando me deixou aqui, ele falou, pai, não vou ficar aqui mais não, sabe por quê? Tem 100 carros na fila, mano. Aí eu falei, filho, 100 carros, calcula aí, mano. Quantas corridas que o cara vai fazer ali, no máximo a 35, 40 conto. Então, discutir corpo e poesia, o rap traz essa cena de colocar isso na letra, sabe? De colocar essas coisas na letra a todo momento. Matemática na prática traz isso, o Renan fala, né? Trampando na 25 ou de 99. E o rap, quando ele acorda, quando ele faz a convocação desse corpo, né, através da poesia, jamais será a mesma. E a discussão vem dessa forma, que a gente está falando aqui, periferia é periferia em qualquer lugar. Eu falo, não, mas como assim, mano? Só ver os baús, é tudo parecido, o bagulho é tudo parecido. Baú sempre lotado, vida dura. E as pessoas começam, né? A gente, tipo assim, o cantor de rap, a poesia, a nossa poesia, ela traz. Eu vi esses dias falando, né? Que as pessoas falando, decretando a morte do rap de autoajuda. Mas as igrejas podem continuar, né? Ajudando da forma delas. Então, por que o rap não pode? Se o culto pode, por que o rap não pode? E eu vejo assim no sentido de uma necessidade, né? Até de resistência, né? Sabe? O rap fez muito bem a uma geração totalmente invisibilizada, inviabilizada. E tirar isso do cotidiano de várias pessoas parece que é nada, né? Porque se estava invisível, se era inviável. Para que continuar? Mas para os corpos periféricos foi uma convocação. Quando o Racionais canta em 1988, né? Então, quando diz escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância e nós estamos sós, ninguém quer ouvir a nossa voz, o corpo tem voz. Cheios de razões, calibres em punho, dificilmente um testemunho vai aparecer e pode crer, a verdade se omite, porque quem garante o meu dia seguinte? Isso é uma declaração de guerra. Esse é o chamamento público. Esse não é edital, é de todos e todas. Mais uma vez os caras pegaram as coisas nossas e colocaram. O chamamento público é na rua, mano. Não é edital. Edital que quem escreve melhor vai vencer o edital, colocar. Então, o 1% da cultura, da mesma forma que ele só me alarma porque eu sei assim, mano, se os caras estão investindo só 1%, é porque a cultura é identitária. Mas na mesma hora, quando o Estado ele vem para, sabe, para fazer o que fizeram na TV Cultura, entendeu? Na real, você desculpa até estar colocando esse assunto, Roberto, mas é o seguinte, os caras querem mandar em nós, velho. Nós somos muito maior do que eles. Os manos e as minas são muito maior do que eles. A gente só tem que se organizar. A gente só tem que saber que nós somos maior. A rua, hoje tem vem para a rua. Eu falo, mano, não se preocupe com vem para a rua, nós somos a rua. Nós somos a rua. Eu acho que é muito mais importante nessa hora a gente saber quem nós somos. E as pessoas, essa corrida por cento a todo momento, as pessoas querem saber quem eles são. Eu quero saber quem eu sou, quem você é, quem está com nós. Enquanto a sociedade está discutindo fidelidade, eu estou discutindo lealdade, mano. A lealdade é muito mais louco. Está junto a todo momento. E são essas cenas que convocam. Quando a gente fala de corpo, mente, poesia, fica, até certo momento, tudo muito, muito parecido, né? Nelson Maca fala, guerra preta é estratégia quilombola. Então, se a guerra é preta, mano, o rap é uma estratégia quilombola de ocupação. Para nós é isso. E me aflige muito quando a gente vê
Daqui a um tempo tem cota para preto no rap, mano. Tem cota para preto no rap daqui a pouco tempo, Roberto. É louco, né? E é isso. Hoje a pipa com ventilador, ou seja, tem embalo no rap, tirando quem embalou o rap. Meio complicado isso. Mas eu acho que é assim, sabe? Eu acho que deu rolê demais, andou com todo mundo. E esse negócio de todo mundo, velho. Os caras de lá que estão dominando, eles não se misturam. Eles só estão no poder porque eles não se misturam. A gente quer misturar demais, quer estar com todo mundo. Isso não existe, mano. Existe uma luta de classe que a classe não entende. E nas classes, na sala de aula, a gente não vai entender. Os corpos das classes não vão entender. Nas classes não vão entender. É preciso perambular. Enquanto as pessoas acharem que isso aqui é o centro, está errado. O centro é onde você está. Você é o centro do bagulho. Corpos saem todo dia para trabalhar no centro. Corpos não vão, que moram no centro, não vão na periferia, andar na periferia. Então tudo isso, né? Pega um computador, mano. O principal periférico, né? Que vai lançar o bagulho ali, um monte de parafernália. Nós não serve. Então, enquanto esses corpos não tomar posse, enquanto esses corpos, já falando dos corpos macros de todos, não se importarem com os outros corpos, vai sobrar corpos, mas vai faltar corpos. E no dia que faltar o corpo que está próximo de você, você fala, mano, como um corpo faz falta. Como um corpo faz falta. Enquanto um corpo for estatística, a poesia tem trabalho para fazer, tem trabalho. No dia que as pessoas pegarem e falar que um corpo é um corpo, aí a poesia ela pode até ficar muda, ela pode parar. Mas o muda da poesia sempre vai ser, não de silêncio, mas de mudança. Mudança, mudar. Vamos fazer mais uma rodadinha aí de poesia? Vamos, Roberta. Vai, poeta, vai. Vou falar. Como é bom ter poder, fazer o que bem quer. Sai por aí distribuir pontapé, como se fosse doce doação, algo tão doce, algodão doce, boa ação. Receber por isso salário digno, planta hoje e depois, folga 2 domingos. Dias lindos bingo ao lado da família, pingos vindos embaçam o vidro na neblina. Mente pensa como foi tensa semana passada, cumprimento do dever, responsa da farda pesada. Aquelas horas, chegou a hora, quase 3 horas, acelera a viatura, logo bora, sai fora. Corpo morto, complô, corporação. Comunicou Copom com ultraversão. Computador da operação. Catador que viu, depois não viu mais não. Machucou, desfigurou meu filho lindo. Viu o autor dia todo descendo e subindo. Netos inquietos perguntam pelo pai. Ausentes no velório, digo que logo vai. Vai voltar, elas não esquecem de ensaiar. As palavras que dirão quando o pai voltar. Vai voltar, elas não esquecem de ensaiar. As palavras que dirão quando o pai voltar. Há pouco tempo ouvi falar em África, um folheto no balcão de uma gráfica. Pensei que fosse oração naquele santinho. Levei para ler a luz de vela no quartinho. Para não acordar as crianças no colchão. Chorei quietinha quando li a anotação. Fui à reunião, forte emoção, veio o desmaio, ao saber que sou mais uma das mães de maio. Lágrimas petrificam o coração de mãe. Secam, fortificam o ódio dos vilões. Multidão solta a voz contra o feroz algoz. Absolvição, não, sem perdão para nós. Exame nega a reação, bote traiçoeiro veloz. Contradiz advogado de defesa do atroz. Pelo corredor da dor, olhares acusatórios. Corregedor fala em caso aleatório. Fazem de tudo para os parentes desistir. Filas longas, mil delongas para prosseguir. Memória, verdade, justiça e liberdade. Sei que boa parte da população aplaude. Ele está em mim por toda parte. Executaram só o físico, o planejado descarte. Agora, quando as crianças perguntam pelo pai, respondo que elas não precisam ensaiar mais. Eu quero ver quando o zumbi voltar, eu quero ver. Eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver. Eu quero ver quando o zumbi voltar, eu quero ver. Eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver. Vai ser louco. Vai ser louco.
Vou aproveitar aqui o nosso embaixador, você mesmo, Daniel Minchoni está aqui, que é o criador do menor slam do mundo, que impressionou até o criador do slam no mundo, Mark Smith, que é o cara que inventou o slam em Chicago, quando eu falei para ele que tinha um slam de 10 segundos, de 3 segundos e de 1 segundo, ele falou, é isso! Vocês brasileiros são muito criativos, é isso! Ser criativo com o formato, não precisa ficar repetindo o slam como é aqui. Ele amou. E ele queria muito vir. Então, eu vou fazer poemas curtos. Tudo isso para falar isso. Porque senão ninguém entende, né? Você fala, ninguém entende o prólogo. Eu estou meio doida. Se paixão não for a meta, não se meta com poeta. 2. Gostaria de não sentir mais nada, mas ainda não é o caso. Sinto muito. 3. Em se tratando de amores profundos, o buraco é mais embaixo. 4. Não é que essa aqui mesmo? Ia relevar, mas como o filme já estava queimado, revelei. 5. Filantropia. Andas pelas madrugadas faminto, porque ainda não sabes que eu estou dando sopa. 6. Vocês não estão gostando, gente? 6. É que eu vou lembrando delas curtinhas. Tem as filantropia e tem uma que é sabedoria. Se não soubesse de tudo que sei, faria o que não farei. Antes de recitar uma poesia minha, inspirada aqui em Roberta, deixa eu recitar uma poesia bem pequenininha de uma poeta maravilhosa da minha terra, que se chama Renata Santana. É assim: sobre coxas, falo. Sobre pernas, abro. Sobre cu, tempero a galinha e coloco no forno. Essa poesia é a cara da minha família. Sempre ficavam lá atrás de sobrecor. Então, eu acho que vocês estão ligados que teve está tendo um derramamento de óleo, né, criminoso, que atingiu muito as praias do lado nordeste. E, enfim, decidi escrever sobre isso também. Tenho achado, assim, que nós, pessoas afrodescendentes e, enfim, pessoas que descendem de indígenas e de África, dessa sabedoria, temos uma outra relação com a natureza, né? Assim, uma forma de lidar. Se tem algo que é muito certeiro para falar em relação ao conhecimento nocivo, eu acho que a gente recebeu do Ocidente é essa relação de dominação e domesticação muito pesada com os outros seres vivos, né? E que a gente tem muito que aprender com outras cosmovisões, né, sobre a natureza. Gracias a mi madre que me ha dado tanto. Da natureza também faço parte. E é de parte em parte que aparta essa guerra, me parte, no parto dei vida. Mi madre América Latina, natureza colorida, divina como eu, é mesmo uma mãe. No ventre da Amazônia, na genitália de Anatália torturada, nos corpos de bruxas sagradas, fogo. Sou a mar de fogo,
e minha alma arde. E me parte, bolsa estourada. Filho, nós, fluxo contínuo, ao lado e à margem do que pensas de mim. Que pensas de um bem-te-vi? Queres admirar, fotografar, cortar as asas, pisar, dirimir? Leia Flávia Gomes. Somos mamas, somos filhas de uma guarda compartilhada entre Madre América Latina e Mama África. Fruto das águas, por que tão ingrata? Quantas mães solo fértil não são cultivadas? E como pinga de óleo, vida marinha severina, mi Madre América Latina. Natureza colorida, divina como eu, é mesmo uma mãe. Madre superiora, rainha, redentora, mãinha, salvadora, perdoai seus filhos. Filhos não sabem o que fazem, eles nem sabem que são parte. Ouço o chamado do xamã, danço com os ventos de Ansan. Suas leis falidas, em nada abolidas, de tão europeias, brancas, racistas, não respeitam vidas. Negras, mulheres, onças, tucanos, baobás, carcarás. Oceanos domesticam bichos, domesticam plantas, domesticam mulheres, domesticam pessoas. Mi Madre América Latina, natureza colorida, divina como eu, é mesmo uma mãe. Com tanto a doar, pouco a receber. Crias de úteros, não de costelas, mamas que criam desde crianças, criar já adulto, só mesmo fruto de um pai. Tipo Adão e Eva, esquecidas, romantizadas, anuladas, nós é quem cuidamos, assumimos seus danos, graças a minha madre, que me ha dado tanto. Nós é quem cuidamos, assumimos seus danos. Até quando? Que lindo. Só tem cantores aqui também, gente. Coisa linda. Obrigada. Eu vou passar para as perguntas que chegaram até aqui. Tem algo para o GOG. É mais uma fala mesmo. GOG, conexão. Nos conectamos por poesia há 2 meses e hoje estamos juntos falando sobre poesia. É o balanço. Swing. Elias José, salve. Aqui. Passa aí para ele. E aí é uma pergunta para tu, Bel. Boa noite, tenho 54 anos e acompanho... é a Márcia o nome. Tenho 54 anos... Márcia, você está aqui, Márcia? Está aqui. Tenho 54 anos e acompanho a trajetória evolutiva da mulher na sociedade brasileira. Você acredita que a arte, a mídia, podem acordar certas mulheres para o seu verdadeiro valor? Sua força, sua raça, seu amor e todas as formas de pensamento e expressão em sociedade?
Gog, se quiser comentar, comenta. Então, muito obrigado. Então, nós estamos Poxa, eu acredito sim. Assim, não sei se a mídia pode acordar. Depende da mídia, assim, se for Manos e Minas, rola. Mas quanto à arte, com certeza, porque aconteceu isso comigo. O rap para mim foi uma escola mesmo, me despertou para várias questões. Eu via a poesia, eu vejo mulheres recitando, né, ali com coragem para isso, né, esse lugar da coragem que é um entendimento muito precioso de que existem coisas mais importantes do que o medo, né, não é você não ter medo. E, nossa, eu sou formada aqui por essas mulheres que abriram os caminhos, assim, digo, tanto da poesia falada como da escrita, né? Quando eu comecei a ler Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, quando eu descobri que mulheres negras escreviam também, né? Que não eram só os poetas brancos clássicos que eu estudei na escola, mas que mulheres negras também escreviam. Pois abriu horizontes. Eu acredito que a arte é, sim, um meio de transformação, porque foi o que aconteceu comigo. Eu acredito muito e vem transformando o tempo todo, sabe? Não é... se eu for para o Islã agora, vai acontecer outro momento, algo vai mexer, né? Com certeza. E acredito sim. Obrigada, Bel. E agora é uma para os três. Com dificuldades e resistência, os saraus, slams e a literatura periférica ganham algum espaço na mídia, começam a ser estudados na academia. Isso muda alguma coisa? Como vocês visualizam essa literatura ligada à performance no futuro, daqui a 5, 10 anos? Onde ela vai ou deveria estar? Carlos. Eu poderia... Na verdade, essa coisa do sarau, né? Agora chama sarau, islã e literatura periférica, mas ela já teve outros nomes, né? O islã mesmo, o pessoal fala, novidade, a grande novidade que é o islã. Mas, na verdade, a forma é mais velha que andar para frente, né? Porque é uma competição de poesia oral. E se você vai lá na Grécia, tem os aedos e não sei quem. Se você vai na África, tem. Se você vai na Europa, tem. Tinha lá os retoricantes, os griots, na modalidade oral, né? Mas as competições aqui no Brasil, o Repente é uma competição de poesia oral, né, da poesia popular. Como que eu disse, eu acho que também a academia é parte de um sistemão que vai cooptar tudo também. Então, o que eu recebo de gente querendo fazer TCC, trabalho sobre Islã, mas assim, bateladas, porque é um assunto que está meio na moda também. E tudo bem, que bom, porque se produz conhecimento a partir disso e tem coisas sendo escritas, pensadas, né? Você pensar também o negócio está acontecendo, mas qual o futuro daqui 5, 10 anos? Vai ter onde ela vai ou deveria estar? Eu acho que vai ter material bom e ruim para se olhar para o feito enquanto o negócio estava acontecendo, para se olhar para o fenômeno, né? Acho que a gente quis fazer muito filme também por causa disso, para contar uma parte da história. Não significa que é a história do Islã, mas para arriscar uns pontos ali do que é. Eu sou meio nerd, assim, então eu sigo muito lá como o fundador está vivo, e eu andei em comunidades, e eu vi certas coisas que funcionam, como, por exemplo, tem um princípio, filosofias do Islã. O Islã mais velho passa tudo o que sabe para o Islã mais novo. Até se você tem um pouco de treta. É uma filosofia. Quando eu vou no México, ou em Portugal, ou na Itália,
Ou na Argentina, eu recebi, são comunidades de Islã. O Islã tem uma vocação comunitária, né? Então, por exemplo, uma pessoa pegar, como tem nesse livro meu, ou né, o Islã como comunidade, ou lá no México eles são obcecados. No México eles falam, a função de Islã é criar e organizar comunidades em volta de tal objetivo. Eles são obcecados com isso. E defendem, escrevem muito sobre isso. Então você vai ter um corpo ligado a um saber, né? Como tem gente que tem um livro muito incrível que também, porque nos Estados Unidos a época de ouro do Islã, por exemplo, foi anos 90, meio de 96, ali o meio de 96 até. Tem Susan Sommer Willett, chama. As coisas, acho que é as políticas, as questões raciais e políticas do Islã. E é um negócio, porque eu estou com um livro lá escrevendo, é muito denso o estudo, é importante o que ela está refletindo ali. Né? Então, você vai ter material... sempre a inserção dessas coisas na academia, como eu digo... né, já que a academia é válida em certos ambientes, é bom ter. Eu mesmo estou fazendo doutorado, porque fui meio quase obrigado pela minha orientadora, falou, não, você tem que ir, volte, e voltar, porque é um ambiente difícil mesmo, né? Não tem um professor negro, por exemplo, nas comunicações semiótica. Mas por isso mesmo, porque aí eu vou fazer uma banca de doutorado. Cadê os professores? Eu vou ter que ter, né, porque na PUC não tem pessoas da área, então eu vou ser essa pessoa daqui 2 anos que posso, não só com a coisa do pertencimento racial, né, com uma política identitária, sei lá como se fala isso, mas com as ideias, entendendo que um filme pode ser, entendendo que a experiência da pessoa vale. Né, tem o livro da Grada Quilomba, por exemplo, que é exatamente isso, é uma experiência acadêmica, né, que é maravilhoso, é Memórias da Plantação, é o livro, é incrível ler como uma pessoa pode fazer um trabalho acadêmico a partir da experiência e problematizando a própria academia, né? Porque esse que é o lance. Esses trabalhos vão ser feitos na academia como? Esses dias, uma pessoa leu um trabalho e falou assim, eu tô lendo, tá interessante, mas tá meio colonizado, né? Nossa, eu fiquei puta, e me fez escrever um negócio diferente, porque você acaba lá fazendo, então, não sei o que, nananã. Nessa cena de Zinho Trindade falando nananã, vemos nananã, como enuncias um Thor, abre aspas, não sei o que, nananã, citado, você fica naquele formato, com medo de fazer de outro jeito. E eu estou bastante nesse formato, e aí eu arrisquei umas coisas lá no meio, depois que eu vi o mestrado da Bel Sete, que é um professor de voz da USP, que é uma loucura, que uma das bancas dela falou assim, nossa, eu não conseguia ler, dava enjoo na hora de ler. É muito louco, mas é muito livre, é muito descolonizado. E daí você fala, é estranho comparado com o quê? Né? É estranho por quê? Ou comparado com o quê? É uma coisa que tá falando de experiência, poético pra caralho e foda, porque ela é uma pessoa foda na área dela. Mas isso, não sei se respondi, mas... Eu acho assim que é muito sobre isso, sabe, de descolonizar a academia mesmo, porque a gente fica ali num modelo, né, de escrita, de se colocar academicamente, que é um modelo que é ocidental, que é um modelo que se usa nas universidades norte-americanas, inglesas, né, que a gente copia para poder fazer aqui. Pois é, e assim, eu tenho pensado comigo que a maioria, na verdade, dos teóricos que eu li, não sabem escrever bem. E com isso eu quero dizer, é uma escrita dura que você não consegue ler, não é porque você é burro, é porque ele não está sabendo desenvolver de um jeito acessível para você. Não tem poética. A minha orientadora falava assim, não presta. Não tem poética, não presta. Para, vai fazer outra coisa. Não serve para nada. Se você escrever uma coisa na academia que não tem poética, não serve para nada. Vá fazer outra coisa. Não serve. Não existe você escrever sem abrindo mão da poesia. É um trabalho burro acadêmico. E não mais massa. E distancia muito, né? Distancia, tem pessoas que,
Quem é que vai numa defesa? Você chegar na sua quebrada, chamar o povo para ver sua defesa de mestrado e doutorado, o povo ficar acanhado de chegar junto e, não vão entender nada, né? Chegar lá. Mas aí é muito, muito engraçado. Só falar um comentário, assim, porque as nossas orientadoras ficam na nossa vida, né? Como mestras, assim, e um afeto que a gente cria muito grande. Eu tenho um afeto muito grande pela minha orientadora também. E... lá em Pernambuco, a gente passou alguns anos com a ocupação holandesa. Só para dar esse exemplo, para fechar. E, na nossa história, existe uma romantização de minha gente, se os holandeses tivessem ficado aqui, a colonização ia ser melhor, não ia ser tão ruim como a colonização portuguesa e tal. Aí Maurício de Nassau, que foi o conde que chegou lá, tem a rua com o nome dele, como é, né? Enfim, as cidades todas, pelo Brasil afora, com o nome dos marajás aí, os coronéis todinhos, né, dando o nome das ruas e das avenidas. E aí, eu conversando com a minha orientadora, aí eu falei para ela que eu fiz uma viagem para o Peru e eu conheci um holandês, e aí eu dei logo o texto, né? Eu sabia que a Holanda esteve na minha cidade, no meu estado, e vocês roubaram muito ouro de lá e tal. E sabia disso quando Maurício de Nassau, e ele, não sabia. Eu fiquei, peraí, vocês enriqueceram com a gente se fudeu aqui, e a gente fica estudando vocês que ganharam vantagem, não estudam. E aí eu conversando isso com a minha orientadora, disse, é chocante, né? Assim, a galera nem sabe que veio aqui, né? Os holandeses. É só a história deles, ponto. E aí ela disse, não devia ser o contrário, não. Como assim o contrário? Aí ela disse, desse mesmo jeito, abre aspas, uns barbudos, fedorento, vem aqui atirar um pouquinho nos índios e vira a coisa mais importante da história de Pernambuco, por mim cortava. E aí eu fiquei, caramba, radical, né? Porque eles passaram um time, assim, mais de 100 anos. Mas eu percebi que, é sobre isso. Ao mesmo tempo que a academia é um lugar complicado, eu acho que a gente tem sim que falar do Islã lá, sabe? Registrar que o Islã existiu, que tem o hip hop, que tem o rap. Eu acho que os que virão precisam saber disso, né? E principalmente, se contado por nós, melhor, né? Que aí a gente pode dar a nossa perspectiva. Mas, com certeza, eu vejo uma importância, como a Roberta disse, né? Vai ter material bom e vai ter material ruim, porque não são só pessoas negras acadêmicas, inclusive acho que pouquíssimas, na real, estão falando do hip-hop e do rap, né? Geralmente são pessoas brancas de outro lugar, enfim, de privilégio, falando sobre essa cultura. Mas que daqui a alguns anos, com certeza, vai ter bastante material, porque está na moda, está badalado. Inclusive, Luísa Romão, que é uma grande poeta daqui de São Paulo, ela acabou de passar no mestrado na USP com essa temática, né, de falar dos islãs. E muito foda, né, porque é uma poeta do Islã e tal, que vai falar. Mas, enfim. Você viu uns trabalhos assim na academia que é assim... a cultura, eu li um trabalho que, né, fui pegar o que tem de hip hop, aí chamar a cultura rap. Aí eu falei assim, mas a premissa, de onde ele partiu? Porque a cultura hip hop, então já está ali, assim, é uma coisa básica. Ele podia até inventar isso e falar, mas assim, cultura hip hop, o movimento hip hop, assim, não entender, você falar de hip hop e não entender que o hip hop é uma cultura, é sério, não dá, para. Aí você pega a bibliografia, falar de não sei o quê, sabe, quer falar do rap dos anos 80 e 90, e não tem, sei lá, Taíde, Gog, Mano Brown, você fala... Ou vai falar da poesia oral, cadê Zumthor? Aí você fica falando, sei lá, do Deleuze. Ou você vai falar, não sei o quê, latino-americano, e não tem nenhum latino-americano. Só tem, porque parece que não tem gente que pensa na Colômbia, na Índia,
no Só na Uruguai. Europa o povo pensa. Né? É um negócio muito eurocêntrico demais da conta, a academia, né? E é difícil quando a gente vai fazer, porque eu estou fazendo lá, eu olho minha bibliografia e falo, não, precisa ter mulher primeiro, né? Como não tem mulher e como... Mas é uma coisa, até a Djamila. Onde que vai lá? O que ela teve? Simone de Beauvoir não tem, sem desprezar, né? Como o nosso digníssimo aquele lá, que não vão falar o nome, Voldemort. Os franceses, né? Tá lá no livro do Fanon, quem abre é maravilhoso, por sinal, o prefácio do Sartre. Que, aliás, um monte de gente lê de orelhada o prefácio e não lê a porra do Fanon. Né? Tem um monte de gente aí que lê o prefácio. E é isso, a descolonização é um processo lento, né? E violento. O Fanon, hoje eu li isso lá da violência, que é o primeiro capítulo do Condenados na Terra. Que, o pessoal fica meio horrorizado, assim, né? Não sei, é meio violento falar, né? No Islã, esse menino falando que ele vai arrancar o olho azul e vai fazer um chaveiro com o olho azul, ou que vai degolar o senhor, ou que vai tacar fogo na Casa Branca, ou tá mandando a branquitude calar a boca, mas ele tá mandando a branquitude calar a boca, né? É meio violento. É meio violento? Sério mesmo? Agradeça que isso é poesia só. Porque, assim, como diz o Fanon, o processo da descolonização que está em curso, ele fala isso, é sempre um processo violento. Porque nunca uma classe dominante, nunca na história uma classe dominante ou burguesa abriu mão dos seus privilégios ou direitos pacificamente. Fala, você acordei hoje aqui com uma vontade de sair aqui desse cargo de presidente para um preto, uma mulher, ou um homem, né? Ou uma mulher entrar, um preto entrar. Não tem isso. Não existe. Dá minha liberdade, por favor. Eu entendi isso quando, num festival de mulheres que eu participei, e daí meu namorado tem um amigo que é fotógrafo. E aí ele ia trabalhar no festival. E eu falei assim, seu amigo não vai trabalhar no festival? Ele falou assim, não. Ele falou assim, eu perdi meu coisa para uma mulher, porque as mulheres do festival se ligaram que elas tinham que chamar mulheres fotógrafas. E trata-se disso. Alguém vai ter que... Tem gente demais de um tipo só ocupando o lugar. Vai ter que... Dona Maurinete, vai ter que sair. Estamos prontos e prontas para sairmos? E pergunto para os homens. Para uma mulher entrar, pergunto para uma negra de pele mais clara. Para uma negra de pele retinta entrar, porque quando a gente foi fazer a peça Terror e Miséria no terceiro milênio do Bartolomeu, e a gente tem a Nilce... Eu era a pessoa mais escura do Bartolomeu até então, mulher. Entrou a Nilce, que é uma negra retinta. Tem cena que eu não vou fazer, porque é ela que vai fazer. Estamos prontos para isso, abrir mão dos nossos lugares de surdo. A gente aprende direto no Islã do Corpo. De ver um filme em português, com legenda em português, que atrapalha pra caramba, né? Não para que o surdo veja também, mas para que nós vejamos juntos, porque se trata disso, não é que para ele veja, é que para a gente ver junto, todo mundo junto. Talvez eu tenha que ver um negócio um pouco meio incômodo. Eu vou ter que sair mão do meu privilégio que eu ouço e ter uma legenda que talvez me atrapalhe. É um exemplo tosco, besta. Eu vou ter que abrir mão do privilégio de ver um filme sem legenda, não para que ele veja, para que a gente veja juntos. Então, minha gente, vai ser muito... Mas que é? Está no nível do simbólico, né? A raiva que é você ficar tomando tapa na cara de polícia o dia todo. Era a minha pergunta na África do Sul, naquele congresso lá com a Angela Davis Castilho. Ele falou assim, o que fazer com tanto ódio? Que Audre Lorde canta no seu texto, Os Usos da Raiva. Ela tem um texto que fala assim, os usos da raiva para mulheres negras. Não é isso o nome, mas é os usos da raiva, não sei o que lá. Estava eu um dia com a minha filha no supermercado, no carrinho de bebê, minha filha bebê. Entra uma mulher branca com a sua filhinha branca. A filhinha branca olha para mim, muito excitada, e diz, mãe, olha, uma empregada bebê. Aí, o que é violência? Né? Aí ela fala assim, e a mãe fez chu para ela, mas não corrigiu, tem uma coisa perversa, isso eu estou falando do nível uma palavra, né? A tortura que esses meninos passam todo dia no Brasil, a violência covarde, né, você ser desacordado 10 vezes com coronhada, você tomar tapa na cara todo dia. O que é violento? O que é violência?
Esses meninos estão colocando em forma como sempre. Tem nesse livro aqui, o cara do Last Poets. Quando mataram o Malcolm X, a gente ficou puto da vida. É o Abiel do Last Poets, que é Hugh Scott Heron, são os pais do rap, né, nos Estados Unidos. Quando mataram o Martin Luther King, a gente ficou puto. A gente podia ter saído tacando bomba, quebrando tudo e, né, dando tiro. A gente pegou uma caneta e deu uns tiros com a caneta no papel e fez Niggers are scared of revolution e todas as músicas que eles fizeram. E fizemos letra. Canalizamos aquilo para uma coisa, violência simbólica, para uma coisa que tirava, né? O que é violência? O Islã é muito violento. O Islã, não sei, é meio pobre a poesia lá, né? Assim, meio... Tem um clichê, a semântica. Mano, King, a poeta King, que era uma menina assim, uma menina assim, ela tá falando... Eu era estuprada todo dia, o estuprador era meu pai. Esse dia eu li um negócio que a menina falou assim, ele veio, fez, não sei o quê. Eu queria chamar meu pai, mas meu pai já estava lá. Conta um estupro, eu falei assim, eu quis chamar meu pai, mas meu pai já estava lá. O pai era o estuprador, como... Ela está falando, para de me matar, parar de matar, parar de ser estuprado, é uma urgência anterior à semântica, minha gente, meu caro. Um corpo, para poder falar, tem que estar vivo, para ter semântica, para ter esse apreço. Nós estamos muito atrasados. Então isso aí é um preciosismo. Eu entendo que é um primeiro passo. Depois, né, vamos estudar e ver melhorar, porque os brancos estão lá estudando no Rio Branco, ouvindo tudo, inclusive o rap do Gog, inclusive Mozart, de tudo, tem acesso a tudo. Então vamos estudar, não vamos cair nessa que com o que a gente tem dá, porque não dá. Então vamos trocar, ler os livros, mas não dá para cobrar, não tem escola. Que semântica, que vocabulário se pode exigir de uma pessoa que daqui 23 minutos pode morrer? Ela está falando, para de me matar primeiro. Se eu conseguir ficar vive, talvez, se eu conseguir parar de tirar esse ódio que eu tenho de ser estuprada e ser uma menina assim, talvez eu consiga ver alguma outra coisa. Está muito atrasado, é muito básico o que a gente tem que passar por causa desses quase 400 anos de escravidão. Isso atrasou demais a gente. Nós estamos muito, né, tendo que resolver questões muito ainda... básicas, então que seja. As pessoas estão escrevendo, né? O selo do burro, editoras que estão surgindo, porque essas pessoas falam num primeiro momento, racismo nunca mais, para de me matar, um monte de frase colada, qualquer coisa, mas ela está ali em pé falando. Daqui a pouco ela entende. Tem o Emerson no filme, que aparece no Slam em 2008, corta ele falando massa, o poema super elaborado, com o livro traduzido, fazendo romance bolivariano. É isso, de algum lugar tem que começar. E não dá pra gente demonizar, ficar, ai, que ruim esse poema. Porque não se trata do rigor escrito. Slam se trata de performance, está vivo, tem um lugar para falar e ser ouvido e ouvida. Então, há que se considerar essas coisas todas. Boto muita fé. Deixa eu só fazer um comentário. Desculpa, é que eu estou aqui, minha cabeça fervendo, assim, borbulhando de coisas, ouvindo essa fala. Só um exemplo, que tem um termo, né, para essa violência do conhecimento, que é até Aníbal Quijano, que ele é um sociólogo peruano muito foda, que ele usa também, que é violência epistêmica, né, que é o fato de que... Isso chega no rap, chega no hip hop, que é o fato de você dizer, quem produz conhecimento é Aristóteles, Platão, tu aí, com tua poesia, tu latino-americano, sinto muito, assim, mas você não é capaz de pensar como nós. E aí, só um exemplo, recentemente teve um evento, eu sou historiadora, sobre memória, e aí teve uma mesa sobre educação, e aí estava se discutindo com gente de história, de esquerda, super para frente, como seria um livro didático de história para circular no sertão de Pernambuco. Exu, Afogados da Engazeira, São José do Egito, cidades pequenininhas e tal, do sertão. E aí, eu e minha orientadora, a gente ficou assim muito passada e colocamos isso lá, porque o herói eleito do livro didático para as crianças que iam ler era Alexandre o Grande. Aí ficou assim, América Latina, Brasil, Pernambuco, Exu, Afogados da Engazeira. Quem é o herói dessa pessoa? Alexandre o Grande. Assim, e falando da figura, né, que era Alexandre o Grande, um conquistador é uma palavra bonita, para não dizer ditador, fascista, enfim.
Inclusive, naquela região ali do Irã, que era a Pérsia, se você quiser... Isso foi minha orientadora que me contou, uma enciclopédia que ela é. Que se você quiser... O menino não quiser dormir, aí você quer botar medo nele. Aí você fala, ó, Alexandre vai lhe pegar. Porque ali, meu amigo, é muito óbvio que ele não tem nada de grande, né? Ali ele é, de fato, o dominador que ele foi. E aí, no livro didático, estavam discutindo para ele ser o herói do povo no Exu e afogar da engazeira. O Dandara, Zumbi, a porra toda, todo dia a gente falando dessa galera. E, enfim, nos livros didáticos essa era a proposta. Com gente que é para frente, mas que, enfim, branca, parará, para pensar, tem que só ler os filósofos ocidentais da Europa, ppp. Enfim, só trazendo esse exemplo mesmo que eu lembrei quando ouvi Roberta falando, mas é isso. Então, por isso que é um absurdo a Flip, né? Sem discutir, aproveitando que vai podcast, vai gravar, bom, vamos falar. No Face igual vai passar inteiro isso? Tudo bem também, porque, né? Por isso que é absurdo a gente ter Elizabeth Bishop homenageada na Flip, né? É fora de um propósito. Por quê, minha gente? É uma pessoa que declara: todos os poetas, tem uma declaração dela, todos os poetas brasileiros, se a gente juntar, não chegam aos pés. Da América. Quem que era o poeta? Hilke, Joyce, quem é Thomas? Eu não Gerald lembro, Thomas. eu não lembro, mas Thomas ela livrou, Jefferson, Thompson, Hemingway, sei lá, um poeta lá X dos Estados Unidos. Toda a poesia, Dylan Thomas, toda a poesia da América Latina, se você juntar, não chega aos pés do fulano. Não é que poderia ser qualquer um. Como? No momento desse, uma escolha dessa, no momento desse, é uma afronta. No momento que todo mundo está falando, descolonizar é a palavra de ordem. A gente precisa trazer, você abrir uma exceção para trazer, não dá. É uma afronta. É um sinal, como eu estava dizendo em cima, que a branquitude é sem limites nesse país. Pensa que pode fazer tudo o que quer. E pode fazer tudo o que quer. Porque tem dinheiro para fazer tudo o que quer. E as editoras e tudo mais, e gente aplaudindo. E gente que está ali indo lá, branquitude, que vai lá aplaudindo. Não dá. Então, acho que tem que ter incômodo. E já começou, porque eu estou falando aqui, não sei quem está falando lá, Marcelino está falando lá. Incomodar. No mínimo vai ser indigesto. No mínimo a gente tem que problematizar. Não dá para aceitar uma afronta dessa. Assim, tudo bem. Não dá. Quando a gente faz, a gente deixa de fora isso. Não é que a gente está homenageando alguém que não merece. Não é isso, mérito. Você deixa de fazer o que tem que ser feito. Que é homenagear um autor, uma autora brasileira. Pronto. Não tem que abrir exceção para isso. Se for abrir exceção, vai homenagear Toni Morrison, o James Baldwin, qualquer autor desse, de outro lugar de fala. Enfim, só para pontuar. Não vou te chamar para fazer slam. Não vou te chamar para fazer slam na Flip, sendo que eu fiz um slam no palco principal passado. Foda-se. Fazer nossos festivais de Conceição. Caramba, você não vai mais para Flip, eu não vou mais na Globo. Tá tudo filmado ali. Gente, a gente, infelizmente, isso suscitou assim, umas 10 perguntas e me imagino, todo mundo aqui ficaria super debatendo todos os temas. Daniel também até fez aqui uma pergunta, mas tem a ver com o que vocês já colocaram, partindo da Audre Lorde, de um pensamento de que algumas pessoas só conseguem produzir conhecimento a partir da poesia. O que é que vocês achavam disso? Então, isso já estava meio diluído. E fez um PS. Gog, assassinos sociais segue mais atual que nunca. Salve. Sim, assassinos sociais e a história, né? Sabe, Roberto, esse tema da Flip aí é uma fita assim que, sei lá, eu estou preocupado com outras coisas também. Tá ligado?
Então, já falou que é shopping, já não pode ter rolezinho, então já não é nós. Como é que é o nome dela? Não sei o que, shopping, ela vai vir. É isso mesmo. E eu acho que a gente tem, sabe, no país da bola, o que vai decidir o jogo é a bolinha do zóio. A gente tem que ser craque na bola do zóio. Então, se a pessoa não fala o que a gente fala, se não tem a ideia próxima, então, sei lá, eu acho que a gente tem tanta coisa emergente no Brasil. E eu estava pensando exatamente assim, quando a gente fala dessa coisa da academia, muita gente bomba, frequenta a academia, mesmo depois está com a escultura que queria, porque a gente malha na questão informação, o laudo de com o cérebro tomado por limitação. Não, não, negão, obrigado pela camisa, bonita a sua camisa, tá. Brasil com P, tá certo. E aí o que eu quero dizer, assim, eu acho que o que é mais interessante mais para nós é, tipo assim, escola tem grade, cadeia tem grade. Escola tem disciplina, cadeia tem disciplina. E escola tem diretor, cadeia tem diretor. E os corpos transitam da escola para a cadeia, né? Então, quer dizer, é uma sequência quase que lógica, né? Se não fosse tão trágica, né? Então, sabe, o corpo e a poesia, ele tem que discutir o que o Brau fala lá, assim, porque parece que é lógico, né, que a pessoa não quer estudar. A rua me atraía mais que a escola. E o problema é da rua. Para todo mundo aqui, a pegadinha é que o problema é da rua, o problema é da escola. A escola tem grade, cadeia tem grade. Quem está na cadeia? Alguém quer estar na cadeia aí? Mas você já está na cadeia, você quer estar na escola. É tudo, é uma sequência, né? É bivolt o bagulho. E então eu acho que essa transição, né, do corpo, ela é algo que interessa muito a poesia. E Preto Góes falava, o saudoso Preto Góes falava, arte pela arte, nunca não. Nunca não, nunca não, clã nordestino, anos 90. E a gente é do tempo das cartas, mano. Das cartas. Eu tenho tanta carta, Roberto, assim, dos anos 80, de como o hip hop começou a ser traçado, né? As pessoas querendo te conhecer. Hoje, muita gente que... E os parceiros, quando... Hoje aí... Qual que é o importante da história? O cara vai falar assim, pô, rap anos 80. Pô, em 80 nasce Fábio Braza. Aí em 90 nasceu Leandro. 2000 começou o freestyle e tem uma história do rap brasileiro. Então é louco. As pessoas perderam a história. Os livros de hip hop também já vão ter que ser reescritos, mano. Até nós temos que reescrever nossa história. Que a gente não está atento, né? Sabe? E a gente tem que ter muito cuidado. E eu tenho esse muito cuidado, assim, no sentido de que as pessoas já chegam, mano, Gog, eu falei, mano, mas é igualzinho, rapaz. Eu sou um moleque também que era de quebrada ali com 12, 13 anos dançando soul, depois foi pro break. E aí eu comecei a escrever umas letras que as pessoas começaram a se interessar. Eu ia ser quase o primeiro artista de rap, cantor de rap, a cantar no Municipal de São Paulo. E aí, isso me vem diretamente assim na ideia dos corpos negros, né? E quando a professora Sueli Carneiro, ela fala que entre a esquerda e a direita eu sigo negra, né? Isso ofende, mas não, ela foi mal entendida, porque a esquerda sempre teve com os pretos. Teve não, né? Nós até teve com a esquerda não teve com nós. E aí nós fomos, na época de um governo progressista em São Paulo, nós fomos, e o Claudio, como era coordenador de juventude, a gente teve a ideia, vamos fazer um lançamento do 10º disco do Gog no Teatro Municipal de São Paulo. Pô, tudo certo, aí o diretor do teatro falou, aqui rap não entra. E aí nós fomos buscar, mas ninguém podia contrariar essa pessoa, que eu não sei quem é. Era o diretor. E agora... Oi? Água e óleo não se juntam. Tá certo. Claudinho estava lá. E aí, no governo que a gente tem de direita, retrógrado, conservador, o Emicida cantou lá. É louco. Então, o que é isso aí para nós? É a flip para nós, sabe? Não importa. Os problemas para nós sempre vêm. A gente vive, o AI-5 é desde 1500 para nós, pô. E os caras todo dia com essas conversas de AI-5 aí.
Aí 5, mas caiu mais 5 ali, mais 10 ali, mais 100 ali, são 60 mil, 80%, 90% nosso. Oi. Não. Eu estou falando assim, Sabe né? quem foi, né? O X. Foi o X, né? No espetáculo Bartolomeu, que será que ele deu em 2000? Olha que louco. Não, eu acho lindo o X ter feito. Acho o show amarelo do Emicida foi muito lindo. Não. Não corta não. A história tem que ser contada. E é louco assim, porque a gente vê com grande alegria, porque é um espaço nosso. Para quem não tem assim, o conhecimento, politicamente, né, o movimento negro ele nasce nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em 1978. Então a gente tinha toda uma história. Olha, mano, nós vamos começar com um ritual na escadaria e vamos entrar até a gente tomar posse do teatro. Seria xamã mesmo. E isso, alguém que falou que água e óleo não se mistura. Entendeu? Eu falei para o Colégio, vamos ocupar aquela porra então, cara. Vamos fazer. Agora, eu acho que você foi o primeiro rapper a cantar no Teatro de Arena. Eugênio Kussner, que é mais importante para o teatro do que o teatro. Pois é. Com o Bartolomeu também. Agora o Teatro Municipal era importante para mim, não era pelo interior dele, sabe? Era pelo significado. Eu queria estar na escadaria. E a gente devia ter feito, viu, Claudinho? Nas escadarias, falar, se o nosso lugar de fala é daqui, a gente está aqui. Sabe? É como a Roberta falou, olha, nós precisamos só de gente para falar e gente para ouvir, mano. Essa amplitude. O segredo do hip hop, o segredo do freestyle, o segredo do slam é a simplicidade. Né? O rap ele tem que ser degustado antes de azedar. É a letra do dia. E é isso. Eu quero falar um trecho, só um pedacinho de Matemática na Prática, parte 2. Vocês vão ouvir, que eu fico segurando de vocês, vou contar aqui, mas estou cantando para vocês também. Aumente o volume para questionar os números primos. É determinante estar em grupo em nosso domínio. O X da questão, Black União, símbolo de superação, caderno na mão, sorriso e expressão, sem tensão, sem refém, nem maior nem menor que ninguém. Se chamar no VAR, vai estar lá, a tarja preta para não identificar, esquadrão além da razão e da proporção, raiz da quadrada elevada ao enquadro fora do esquadro. Um preto de direita continua um zero à esquerda. Um preto de esquerda não é um zero à direita. Na Globo isto é, Cruzo é ou na Veja, de qualquer ângulo, mano, o resultado é só perda. Pegar de vez a visão, somar na missão, subtrair confusão, multiplicar cada ação, dividir caneca e pão, me chame de irmão, campeão, vida de cão para nós não, de igual para igual, as diferenças é tão natural, do litoral ao interior, por amor, independente de cor, trio griot se firmou, complô dos rimador, sonho em alto teor, resumo da matéria, breque no clic-clec, operação pente fino, não alisa cabelo black, palavra reta sem curva, faça sol, faça chuva, caiu igual luva, noite e dia nós truva, periferias coordenadas, condenadas no zoom, números complexos do alemão comum, mesmo tático, mesma tática, anos e óbitos depois, matemática na prática, parte 2. Esse texto aí. Primeira mão. Vocês vão ficar zangados comigo não, vocês daí. Gente, então é isso. Tem uma hora que chega, né? Que chega o fim. Muito obrigada. Obrigada, Gog, Roberto Estrela Dalva, Bel Puan, Biblioteca Mário de Andrade, Caróis, Josélia e toda a equipe pelo convite, pela confiança, por tantos deslocamentos que existiram a partir desse convite, importantíssimos na minha trajetória, enquanto mulher existente, imigrante nordestina, branca. A primeira coisa que chega é a minha imagem branca. Muito obrigada mesmo. Boa noite.